Alô, bom dia, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja no teu coração. Mais um dia que o Senhor nos concede, que bom que você está aí comigo. Obrigado por nos acompanhar. Você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você pode inscrever-se no nosso canal aí, apertando inscrever-se, né? E continuar recebendo mensagens nossas. Mas vamos lá, eu trago uma palavra aqui baseada no texto de São Marcos, no capítulo 10, no versículo 46. A seguir é o texto das Escrituras Sagradas. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. É um texto muito conhecido, não é verdade? Talvez você já ouviu algumas pregações e já leu algumas vezes, mas aqui está o meu meditar nessa manhã, a chave que eu quero te passar aqui. O contexto diz que esse cego estava à beira do caminho e Jesus estava passando. Na verdade, ele estava saindo de Jericó. Jericó é um lugar baixo, Jericó representa um lugar de maldição. Esse cego estava à margem, estava à beira do caminho, e esse cego, ele diz que ele queria voltar a ver. Significa que um dia ele enxergou e não estava enxergando mais. Alguns comentaristas bíblicos dizem que ele era filho de um general que foi rebelde aos olhos dos romanos, né? Ele insurgiu contra o Império Romano e ele foi chamado em praça pública com seu primogênito e vazaram os seus olhos diante do pai, não é? E o pai depois foi crucificado. Alguns comentaristas bíblicos dizem isso. Então ele um dia enxergou, mas ele não enxergava mais, e ele estava à beira do caminho, à margem, na periferia, porque ele não enxergava mais. Escuta, aqui está uma chave: quem não enxerga mais, eu estou falando para você de pessoas que um dia ele teve uma visão, ele tinha ânimo. Uma das palavras dos discípulos, quando ele começou a clamar, ele viu a oportunidade, porque Jesus estava passando, e Jesus é a oportunidade. Eu quero dizer que Jesus está passando por aqui e ele é nossa oportunidade. Ele é a oportunidade que você tem de clamar a ele, de chamar pelo seu nome, reconhecer quem ele é. Ele é filho de Davi. Isso aponta que ele é o Messias, ele é o Cristo. Agora, esse cego viu a oportunidade, ele diz: eu não vou perder, eu vou clamar. Um dia ele viu o caminho, ele passava por aquele caminho, mas agora ele não estava vendo mais o caminho, ele estava à beira do caminho. Mas Jesus disse: eu sou o caminho. Ele reconhece que Jesus é o caminho, então ele começa a chamar, e Jesus então o convida a vir a ele. E Jesus está te convidando também. Mas a palavra-chave aqui, e o meu tópico aqui, é pessoas que um dia enxergaram, um dia estavam animados, um dia tinham uma visão. Eu estou falando para os seus negócios, eu estou falando para o seu casamento, eu estou falando para a sua família, eu estou falando para os seus sonhos. Você tinha uma visão clara, você estava tão animado, mas de repente alguma coisa vazou suas vistas. Talvez a perseguição,
oposição, tribulações que você enfrentou, veio como uma nuvem negra e roubou a sua visão, e você não consegue enxergar mais o caminho, você não consegue enxergar mais como continuar, você não consegue enxergar mais como correr a corrida e ter êxito, parece que está tudo bloqueado. Aquele cego chamou Jesus, Jesus disse: o que você quer que eu te faça? O cego disse: que eu volte a ver, que eu volte a ver. A minha oração nessa manhã é que você volte a ver, que você volte a ver esperança, que você volte a ver que é possível terminar esse curso, que você volte a ver que seu casamento é um presente de Deus, é uma bênção para você, que você volte a ver que Jesus é o médico dos médicos e Ele cura. A minha oração nessa manhã é que Jesus abra os seus olhos e você volte a ver que Deus tem poder. Paulo diz em Efésios 1, versículo 17, 18, 19, ele diz: eu oro para que Deus abra a visão de vocês, abra a visão do entendimento e do coração, para que vocês possam saber qual é a sobreexcelente grandeza da força do seu poder, que opera em nós os que cremos. Eu oro para que você volte a ver que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu oro nessa manhã para que seus olhos sejam abertos e você possa ver que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Eu oro nessa manhã para que você possa ver que tem um chamado de Deus na sua vida, para você servi-lo, para você adorá-lo. Eu oro para que Deus abra os seus olhos, para que você veja que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Um dia Eliseu estava na sua casa e ele estava sendo perseguido pelos assírios, e o moço dele se levantou pela manhã e quando viu a cidade estava toda cercada pelo exército da Síria, cavalos e seus cavaleiros, então ele voltou e diz: homem de Deus, estamos com problemas, estamos fritos, estamos perdidos, porque estamos cercados. E Eliseu disse: Senhor, abra os olhos dele, para que ele possa ver que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então o moço olhou, então ele viu carruagens de fogo e cavaleiros celestiais, sabe? Os olhos espirituais foram abertos. Eu oro nessa manhã para que seus olhos espirituais sejam abertos e você volte a ver que Deus é maior, que Deus te chamou, que Deus é o médico dos médicos, que Deus é o seu advogado, Ele é o justo juiz e Ele ouve as suas orações. Aquele cego, a Bíblia diz, o Senhor perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele disse: que eu volte a ver. Jesus disse: então veja, tua fé te salvou. Ele se levantou e a Bíblia diz que ele seguia Jesus pelo caminho. Aqui tem a segunda chave e eu já termino. Você vê a vitória, você vê o seu milagre, você vê a esperança, você vê a possibilidade, você vê a glória de Deus. Quem crê vê a glória de Deus. Então o segundo passo é seguir Jesus pelo caminho. Você não pode ficar sem segui-lo. Ele tem instruções dia a dia para você. Vamos segui-lo pelo caminho até entrar nos portais eternos, até entrar por aqueles portais de pérola, até entrarmos em Sião. Deus te chamou e Ele vai te guiar em vitória. Se essa palavra faz sentido para você, escreva aí: eu volto a ver o milagre, eu volto a ver, meus olhos são abertos e eu vejo que maior que está em mim do que o que está no mundo. Que Deus abençoe você ricamente. Curte aí o vídeo, né? Por favor, aperta esse joinha aí, e você está nos ajudando com o YouTube, para que o YouTube entenda que nossa palavra é relevante. E mande essa mensagem para os seus amigos, aí pega o link e manda no WhatsApp. Você pode também colar e colocar nas suas redes sociais o link. Que Deus abençoe você. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se hoje, se é a primeira vez que você nos assiste. Que Deus te abençoe ricamente. Eu quero orar com você nessa manhã. Pai, eu oro com meu irmão e com a minha irmã. Eu peço que o seu poder se manifeste e que a visão seja aberta, a visão
do sobrenatural, a visão espiritual, a visão da fé, e que meu irmão possa ver que há anjos em volta dele, que a minha irmã possa ver que o Senhor dá ordem a anjos a nosso respeito, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra, que meu irmão e a minha irmã possa ver, Senhor, pelos olhos da fé, Senhor, o que está por vir, porque o Senhor nos dá vitória sobre todos os nossos inimigos, e que todas as muralhas virem tapete embaixo dos pés dessa ovelha amada, e que seu nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus, amém, amém. Tenha um excelente dia, uma excelente semana, e que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.